Ricardo, que é estudante de medicina. É outro Ricardo, né? Tem dois Ricardos agora à minha direita. E, bom, vamos seguir como a gente estava agora com a educação. Sempre a educação, estamos sempre com a educação, mas sobre o assunto da educação. Conforme o nosso planejamento inicial, vamos falar agora do que a gente imagina que sejam as diretrizes da educação, associei também o tema do lazer, e dentro da nossa forma de expor, vamos falar primeiro de conceito, né? Então, na nossa visão, a educação de qualidade deve ser gratuita e acessível a todos os brasileiros. Deve incluir princípios de educação humanitária. O que é a educação humanitária? É a educação de valores, é algo que explore o nosso melhor espírito social, a nossa capacidade de amar o próximo a partir do aprendizado, de amar também os animais, de amar a natureza. Então, isso tem que estar muito evidente e permeando toda a educação, não diria no Brasil, no mundo inteiro, mas isso é uma ênfase que nós queremos dar também. E, obviamente, não basta a educação formal também. Existe o conhecimento cultural e o lazer devem estar facilmente disponível a todos. Né? Já não estou usando aqui a palavra gratuita, mas ele tem que estar, evidentemente, disponível a todos para que tenhamos uma sociedade que se integre ao conhecimento de uma maneira mais profunda, mais cotidiana e permita que nós temos um povo mais feliz. E isso, na análise, é o que a gente está desejando para toda a nossa nação. Bem, e aí vem o que seria o plano básico de ação, também o que seriam as diretrizes essenciais para uma transformação e melhoria na educação. Do nosso ponto de vista, ele um pouco se repete as questões da questão do assunto saúde. Ele é também dependente de um trabalho de estudo, né, para verificar os orçamentos e a maneira com que hoje a educação está distribuída no país. Tem escola suficiente, não tem? Onde está carente de escolas, onde está carente de professores, onde está carente de estrutura, o quanto é gasto com a educação naquela região, seja no país inteiro, seja na sua cidade, no seu estado. E, obviamente, também não escapa uma necessidade de avaliar as condições motivacionais aos profissionais. Né? Ou seja, os professores estão felizes com o que estão fazendo, eles têm os recursos à sua disposição, ou seja, eles têm uma boa escola, uma boa sala de aula, eles têm carteiras, eles têm segurança para o trabalho, é uma coisa importante aí que o Dr. Zé Manuel colocou, quer dizer, o profissional se sente seguro quando ele está no seu local de trabalho, e, obviamente, as questões relativas a salário e plano de carreira, que, mais uma vez, a nossa posição aqui é para distribuir tarefas, por quanto isso é uma coisa dos sindicatos, e nós podemos apoiar. É óbvio que nós colocamos assim dessa forma aqui, mas uma dinâmica que pode acontecer advindo desse movimento, podemos ser chamados a opinar, ajudar de maneira mais direta, e nos envolvemos também com as questões de salário da carreira dos profissionais de ensino. Agora, também achamos que é muito importante essa conceituação de que o jovem deveria ficar o dia inteiro na escola. Agora, é óbvio, não precisa estar sentado na carteira estudando, ele precisa de atividades que o mantenham ocupado de forma prazerosa também, mas que fique ali naquele ambiente de ensino, naquele ambiente de conhecimento, naquele ambiente social, que no fim das contas é o início de um processo que vai ser a sua vida inteira. Ele precisará estar em outros ambientes sociais, quando adulto, quando formado, e aqui é sempre um ensaio, esse é o objetivo da escola, né? Agora, por que também isso? Porque nós estamos vivendo um problema muito grave no Brasil, no mundo, que é o problema das drogas. Então, imaginamos que um aluno que passa o tempo todo na escola, naquele ambiente mais puro do ponto de vista de intenções das pessoas, ou seja, formar perfil, formar caráter, formar a moral das pessoas,
e, obviamente, para ocupar o dia inteiro com atividades de lazer, com atividades esportivas, né, para que ele tenha também o seu organismo desenvolvido a contento, esperando que ele esteja mais longe das drogas que simplesmente destroem, não preciso dizer aqui, seria redundante, destroem o futuro de muita gente, destroem qualquer capacidade de felicidade no futuro, e mais que isso, né, não só do indivíduo, mas a todos que o cercam, a todos a quem ele toca e a todos quem ele eventualmente possa se relacionar. Principalmente as drogas pesadas como o crack, que está invadindo o interior do país de uma maneira assombrosa e destruindo o futuro de muitas comunidades no Brasil. Enfim, outra coisa importante, que a gente também imagina que é fundamental para a educação, é trazer isso para o mundo real. Né? A gente vive, eu não queria entrar na filosofia da educação, porque eu não tenho competência para isso, mas sempre me pareceu estranha essa coisa da decoreba, das escolas, e eu acho que em dado momento da vida dos alunos, eles deveriam ter um contato com a vida real. Eu particularmente já faço algumas palestras para comunidades carentes, para jovens da faixa da adolescência, em que eu tento trazer para eles a forma como o mundo funciona do ponto de vista das empresas, né? Pessoas que querem um dia integrar as suas vidas profissionais e ficam muito receosas, porque ninguém consegue dar a elas a visão de como o mundo funciona. Quando ela vai para o emprego, o que ela espera conseguir ali, né? De que maneira o empregador está vendo, como ela pode se comportar dentro do seu futuro emprego para que ela progrida e seja considerada um profissional de alto nível, né? Um profissional competente, um profissional remunerado à altura e por aí vai. Então, eu acho que são coisas que deveria já ser estimulado desde já, as empresas se integrarem mais às escolas. Então, existe alguns esforços nisso, muitas vezes motivados por a competição das empresas em conseguirem trazer os jovens talentos, mas aí isso já acontece muito no nível das faculdades, mas eu queria que isso fosse um pouquinho antes, já para uma turma de garotos aí até uns 15 anos, 14, 15, 16 anos, já tem alguma maturidade para entender como o mundo funciona. E também fazendo aqui uma ênfase no ensino aos especiais, né? Então, assim, nunca deixar de lado os nossos semelhantes que têm alguma espécie de deficiência. Sejam eles alguma anomalia física, do tipo restrição aos sentidos, como cegueira, surdez, né, de deslocamento, né? Também aqueles com problemas, com dificuldades no raciocínio, como é o caso da síndrome de Down, por exemplo. Eu acho que são humanos como nós, são pessoas queridas, amadas, pessoas famílias, que têm todo o direito de conseguirem uma educação apropriada. E, por fim, como também dentro da linha no sentido de visão de futuro, não necessariamente da forma que está aqui, mas eu achei que era importante colocar para o debate, que também existe o problema da retenção do jovem no campo. É muito natural, né? Isso é um fenômeno mundial, né? À medida que os canais de televisão chegam aos confins de cada país, de cada lugar, você tem o jovem o acesso ao sonho vendido pelos filmes, pelas TVs, pelas séries, né? E eles ficam querendo migrar para a cidade. Então, eu notei isso muito particularmente, muito evidentemente na minha última viagem em Fortaleza, onde eu nasci, que a favela é muito feita lá, em específico, de gente que vem do interior, né? Problema de seca e outras coisas. O jovem vai para a cidade e fica na periferia, ali, né? Transitando com toda a sorte de problemas, em torno de um sonho que ele não consegue alcançar, quando talvez estivesse muito melhor, mais seguro, mais saudável e muito mais perspectivas, ficar na sua região de origem. Porém, o jovem tem esse impulso também porque ele gosta da luz, ele gosta do brilho, ele gosta da festa, ele gosta da animação, é natural.
E aí vem um pouco dessa ideia, né, do Centro de Educação Compartilhada, em que seriam complexos culturais, como museus, cinemas, teatros, bibliotecas, entretenimento, e que ficassem sempre longe das capitais, né? E uma distância máxima, eu estou colocando aqui, um raio máximo, essa conta aqui que eu mesmo fiz está errada, deve ser um raio de 200 quilômetros, que daria mais ou menos 160 mil quilômetros quadrados, dividindo pela área do país, teríamos aí cerca de 27 unidades, 30 unidades, uma coisa assim, desses centros distribuídos pelo país, né? Mais ou menos a distância parecida entre si. Com isso, seria uma forma, como eu disse, de levar estruturas de lazer, porém muito voltadas para a cultura, né? E com isso nós teríamos aí mais possibilidades de reter o jovem na sua zona rural, ou pelo menos naquela área. O custo médio por unidade absolutamente arbitrário, eu coloquei, da ordem de 100 milhões cada um, e isso, multiplicando um pelo outro, muito simples, em ter um investimento total de apenas 3 bilhões de reais, que não seria nem puxado pelo governo, né? O governo, o papel seria estimular isso, colocar em licitações, ou coisa que valha, feito por iniciativa privada, com isenção de impostos. É benefício adicional da iniciativa privada. Isso é uma ideia também só para debate. Queria perguntar aos colegas da mesa o que eles acham dessa questão da educação. Fiquem à vontade também. Bom dia, primeiramente. Bom dia, primeiramente. Só para citar um exemplo que eu vivenciei atualmente, teve até um menino cego que tinha um sonho de ser cantor e por acaso passou por uma universidade federal fazendo música, mas ele passou por um grande problema, que foi que nenhum professor se sujeitou a ensinar o menino. Durante um período inteiro da faculdade de 6 meses, nenhum professor se sujeitou a ensinar o menino pelo simples fato de ser cego. Isso seria complicado demais ensiná-lo. Até que apareceu uma professora que estava afastada durante um tempo por doença, viu o caso, resolveu tomar o menino de braço e ensinar aquele menino, e só ela praticamente está ensinando o menino a cantar. E atualmente o menino realmente está conseguindo realizar os sonhos dele, de conseguir esse fato. Isso mostra também a necessidade do preparo dos professores, de todas as universidades, para receber esses alunos universitários. Porque o menino já ouvi cantar já numa peça até, que eu fui de uns amigos meus. Foi a voz do menino uma voz angelical, mas ele não podia, se não fosse por essa boa aula dessa professora, ele não poderia realizar o sonho dele. Então, eu acho que, na realidade, a necessidade de preparo das pessoas, dos docentes, seria uma coisa muito necessária na nossa realidade atual. Pegando daí, eu assim, não sou contra nem a favor de nenhum país, mas eu vejo o modelo americano. A gente vê aqueles filmes americanos, aquelas coisas de futebol americano, aquelas meninas na torcida, né, fazendo aquelas coisas com pompons, etc., aquelas escolas lindas, com aqueles campos verdes bem regados e com aquelas disciplinas eletivas já no colégio, marcenaria, quadrangular, cozinha, culinária, hobbies, etc. Aquela escola que a gente vê nos filmes, dos meninos fortes e das meninas que torcem por eles, e tudo mais, são escolas públicas. Pouca gente sabe disso. As high schools, as escolas públicas americanas, até o segundo grau, vamos chamar assim na minha época, chamar segundo grau, são 100% públicas. E a escola que tem no Texas, a escola que tem em Nova York, a escola que tem em Utah, ou então no daquele estado de Nebraska, todas têm o mesmo nível, claro, algumas variam, outras focam mais em natação, outras têm esportes. O fato é, quando a gente vê uma criança andando na rua com aquela camisa lá da prefeitura, a gente fala assim,
coitada, né? Está tendo um ensinozinho bem caído, não vai passar no vestibular, ou vai porque tem agora regime de cotas, etc. Tal. A gente vai tratar isso de uma forma bem pragmática, começando pelas coisas que mais doem, como, por exemplo, há tantos anos falam que o salário do professor é uma droga. E é uma droga. E não muda. Então tem que ter movimentos que vão estar transparentes no site. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer. Os pais vão se engajar, porque os filhos estão estudando lá no colégio de Belfort Roxo, que eventualmente é uma porcaria. Que a criança aprende mais a se drogar, como o Miguel bem falou, do que a aprender. A criança aprende Enfim, isso é mais uma coisa que a gente vai tratar de forma pragmática para que essas mudanças aconteçam dentro desse projeto. Não vai ser mais blá blá blá. Fique claro que a gente às vezes aqui está aparecendo até um pouco blá 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 de política, né? A educação e tal. A gente está cansado de ver na TV, né? Pela saúde, educação, forte, sei lá, qualquer nome, número, chega. A gente vai mudar. Como? Através de medidas práticas, ou vai votar, a gente vai pressionar. Simples assim. É isso que a gente vai fazer. Eu sou um pouco mais radical e pragmático. Eu acho que enquanto não houver carreira de Estado para educação e saúde, nós não teremos nunca uma saúde e educação. Porque nós só temos hoje um judiciário de excelência, porque nós temos uma carreira de Estado onde os melhores se preparam, passam e viram juízes, desembargadores, assim vai. Ou vão ser ali do Ministério Público, defensores públicos. Há uma carreira de Estado, o que vai progredindo e chega lá em cima com salário razoável. Agora, o professor ganhando menos do salário mínimo, de base. Um médico ganha 160 reais, sei lá, 200 reais. O professor também ganha menos de 200 reais. Isso aí, eu acho que é constitucional. Aí ninguém fala nada. No total, vai para 1.400. Então, o indivíduo vai ganhar 1.400. Não há aquele tenha uma família, por exemplo, eu ele na faculdade, quando eu pago 4 mil reais para ele na faculdade. Porque já é antigo. Já está do meio para frente. Os mais novos pagam mais do que ele. 5 mil. Aí vem o governo pagar 1.400 reais para médico. Não é um remédio. Assim de culpa mesmo. Tem pessoal que foi mal formado lá, que não passa no revalida aqui, e tenta enfiar a goela da gente abaixo, de qualquer maneira, para fazer licença de pobre, né, e fazer a matança, vamos dizer assim, lá dentro do meio do mato. E se botar aqui, nenhum de vocês aqui vai querer nele. Ou vai um dia e não volta nunca mais. Então, o que acontece? Educação igual. Educação, em todos os níveis, nível primário, principalmente, se não pagar bem aquela professorinha, tem que educar a gente, tem que educar os filhos, né? Educar pai, educar e formar. Né? Fazer a formação intelectual do indivíduo para ele ser alguém na vida. Ele tem que ser cultivado desde a raiz, desde a normalista, que hoje em dia acabaram com a normalista, né? Acabaram em exterior, e desde a normalista até aquela que preparou o médico que nos fala. Ou ele falou, o médico que fala. Porque esse indivíduo, ele é responsável pelo meu futuro e pela saúde de vocês, pelo prédio que vocês moram, pela ponte que vocês passam, tudo mais. A gente esquece. No Japão, todo mundo tem que reverenciar o imperador. Só tem um grupo profissional que não reverencia o imperador. É o professor. O imperador, como passa pelo professor, ele reverencia o professor. Aqui não. Aqui o professor é igual a lixo. E cada dia mais a gente vê que ninguém mais quer ser professor. Antigamente, quando eu era garoto, eu vi coisas do arco da velha. Era a briga, né, da normalia. A gente com o colégio militar, Pedro II, estou vendo aqui um companheiro aqui, que o irmão dele era do Pedro II também, era meu ídolo lá, estava no então.
E a gente ia para as brigas lá, saía do centro, ia para a Tijuca, ou do Maitá ia para a Tijuca, por causa das normalistas, que eram sempre pessoas muito bonitas, mulheres muito lindas, né? Só tinha mulher. Hoje em dia você nem mulher mais quase tem, é tudo misturado. Ninguém mais se dedica a ser professor normalista. E criaram, então, agora todo mundo tem que ser pedagogo. Tem que ser professor de não sei o quê. Isso está errado. Tem que se pagar bem. Aí a gente vê, todo mundo quer ser professor de quê? De história, porque já trabalha, né? Da língua. Eu sou disléxico, eu posso dizer que estudar línguas é difícil. Entendeu? O indivíduo não quer estudar matemática é difícil. Aí vai estudar história, geografia, a história muda toda hora. A história que hoje o pessoal do PT conta é a história que a gente aprendeu, quem viveu na época da ditadura, que não vai ser a história daquele que vai, talvez, dos meus netos e dos netos. Tem que começar por isso. Maior salário do país, de quem é? Deputado? Não, presidente não. É do professor. É do professor. Esse aí tem que ser o maior salário do país. É a base de tudo. Carreira de Estado para ele. Porque dali vai sair o juiz, vai sair o médico, vai sair tudo. A universidade ganha X, é o topo, o professor ganha Y, o basal. Dependendo do que ele tenha feito de investimento, vai crescendo também em salário. É uma de opinião também, né? Porque o professor, na realidade, vai gerar toda também a cabeça da sociedade, vai entrar, vai normalmente todas as crianças, normalmente, quanto mais novo nós somos, mais suscetíveis somos a conhecer o meio. Bom, e o professor é a maior influência que as pessoas têm. Por isso que eles estão investindo também em cada vez desinformar mais. Emburrecer a sociedade. Quanto mais burra a sociedade for, mais manipulável ela é. Quanto mais doente ela for, mais manipulável ela é. Por isso que é importante também esse enfoque, a educação. Eu acho que talvez seja o enfoque principal, apesar de eu ser médico. Talvez seja esse enfoque principal para que nós consigamos viver, nos tornar uma grande sociedade. Eu sou médico, mas tenho uma mulher professora. Senão uma brilhante professora, aposentada. Também vai tornar um movimento menos administrável, né? Porque quanto mais melhor informados nós somos, melhor a capacidade de pensar nós temos. E assim, menos atos de vandalismo serão formados, serão cometidos, menos violência será e mais nossos objetivos serão formados de primeira forma. Quanto a isso, o ato de vandalismo, eu volto a dizer, eu não queria falar, mas existem pessoas plantadas dentro dos grupos, tanto é que há horários. O grupo normal, ele segue, não há nada. A polícia protege, inclusive tem familiares da polícia, do bombeiro, do exército, da marinha ali marchando no grupo. Normalmente, 9 horas, 10 horas da noite, normalmente todo mundo começa a Aí começa a roubalheira. E só quebram lojas de eletrodomésticos, e só quebram bancos. Entendeu? Então, e é sempre demoraria. O culpado depois é o PM. Ontem, então, foi sensacional. Se você viu os caras tirando o rojão em cima da PM, na frente do Palácio do Navarro, o coitado do PM é um cidadão, um outro qualquer, e ganha mal pra caramba. E não assina uma PEC 300. Que a Dilma mandou engavetar e não passa. Entendeu? E a culpa é do policial militar. Que bateu, não bateu. O outro estava armado aqui na leva. Estavam linchando. Quem salvou ele? Foi o pessoal do movimento que agarrou aquele pessoal infiltrado e tirou. Não foram os outros. Depois os outros PMs se aproximaram. Ele jamais sacou da arma. E olha que era um negão tamanho família. Se não me engano, o primeiro sargento. Negão é esse afro-brasileiro. Trabalho grande. Claro. Gente, acho que a gente está discorrendo, não desmerecendo todos os comentários inteligentes, estivendo numa olhada. Todo mundo sabe que a educação está uma porcaria, a educação pública é uma porcaria, salvo raríssimas exceções como o Pedro II, escola de preparação para o médico. Ainda existem exemplos que não são tão bons como naquela época, mas ainda são exemplos a seguir. O fato é, a Coreia do Sul, todos aqueles tipos asiáticos há 10, 15, 20 anos, falaram, só foco na educação, pega 10, 15, 20% do PIB, como ele falou, é a coisa mais importante.
É isso que a gente vai ligar, isso aqui de uma forma prática e transparente. É isso que a gente vai fazer. A gente já sabe que está ruim, e a gente vai participar dessa mudança da maneira que a gente puder. É isso. É isso. Tudo isso está sendo discutido aqui, eu estou vendo que a ressonância é grande. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algo a colocar? Alguma pergunta aí do internauta? Não uma pergunta, mas tem uma observação aqui de um internauta, David Douglas. Gostaria que acabassem com essas greves na educação na rede estadual, pois quem realmente perde somos nós, os estudantes. David Douglas. Ele fez uma observação. Gostaria que acabasse com essas greves na educação da rede estadual, pois quem realmente perde somos nós, os estudantes. Acabasse com as greves. Isso eu diria que é um processo muito natural, né? A sociedade está toda insatisfeita, né? Então, assim, eu formei há muitos anos, então, na minha época já existiam professores muito desmotivados, hoje, pelo jeito, parece que continua cada vez mais. E aí a greve é decorrente de um desequilíbrio, né? Quando a natureza age, quer dizer, uma demanda e uma oferta, vai para um lado. Quer dizer, no caso, o professor demanda melhor tratamento, né? A oferta do Estado é um mau tratamento, o desequilíbrio está instalado e não há motivação para continuar. Então, quer dizer, bem lembrado aqui pelo Dr. José Manuel, que a educação, ela realmente deveria ser a profissão mais nobre do país. Acho fantástico esse pensamento, e concordo. E, sem dúvida, esperamos que é o que eu estava querendo dizer aqui agora, tudo isso que está aqui dessa maneira descritiva, espero, na confecção do site, colocar um pouco mais pontualmente para sentir o termômetro, né, de ênfase também das pessoas por mudanças e colocar isso de forma objetiva e pragmática no site. Então, é essa a mensagem que eu tenho aqui para essas análises que nós estamos fazendo. Bem, posso dar de tema então, né? Vamos agora falar de segurança. Segurança e justiça, né? Eu fui compactando temas similares, próximos, mas poderia ter até colocado segurança também para os médicos, segurança para a educação, mas enfim, segurança tem a ver com justiça e os processos de justiça no país. Bem, para nós, então, o conceito é: o cidadão e a sua família devem sentir-se seguros em termos físicos e patrimoniais, tanto em sua residência quanto em locais públicos. Devem sentir-se confiantes de que os impostos que contribuem estão sendo usados adequadamente em benefício da comunidade e que a justiça trata a todos de forma igual. No plano básico de ação, eu fiz questão de começar com um tema que simplesmente não é comentado, não vejo, pelo menos pela grande mídia, não vejo muito menos o governo falando, cada um cuidando, às vezes, dos seus indicadores pessoais, das suas regiões, né? Então a gente vê aí a evolução, mas muito localizado, mas não vejo um pensamento profundo do governo para resolver esse problema trágico que é total de homicídios que acontecem no Brasil. É irmão matando irmão, né? A sociedade se implodindo, e o nosso desejo é que haja um estudo federal urgente diagnosticando as razões, os motivos para que 50 mil pessoas sejam assassinadas no Brasil por dia. Então, grosseiramente, nós temos, por ano, nos Estados Unidos, que é uma população metade a mais do que a do Brasil, matam-se 10 mil pessoas por ano. E no Canadá, a população bem menor do Brasil, mas ainda assim, são 500 pessoas assassinadas por ano. São números todos trágicos, porém o Brasil consegue se superar, né, isso é um retrato de um país largado às traças há muitos anos, né, manipulado por uma elite política de quinta categoria, considerando que a quinta é a última, porque não existe pior político brasileiro, a mentalidade coronelista,
coronelista, eu sou cearense, eu sei o que é o coronelismo, não é essa coisa vaga, vulgar, superficial, manipuladora, e todos os piores adjetivos que possam vir à mente de uma pessoa. E eu vejo que isso tem que ser levado muito a sério, né? Todo mundo que tem família, que tem parente, vive o terror de a qualquer momento tomar uma facada, uma agressão, uma bala dessa bandidagem que está solta aí. Então, esse eu queria fazer essa ênfase. Depois, também, como sugestão, processo penal, estudar, né, para também reduzir as protelações do julgamento de crimes. Sejam aí questões de crime de homicídio e de corrupção também. Essa coisa de protelatória que tem no nosso país, tem argumento para isso, argumento para aquilo, eu não sei como os advogados pensam, porque não tem nenhum assim na mesa hoje, mas eu digo, como cidadão, desculpe, mas ele não pode, certamente ele vai comentar isso. E deveria ser mais rápido e mais efetivo essa questão da penalidade, porque fica essa sensação de impunidade é sem dúvida também decorrente dessa ausência de eficiência dos nossos processos penais. Bom, outro que é sem dúvida, quase unanimidade, né, pessoas pedindo para reduzir a maioridade penal para 14 anos. Não é a maioridade, não é todo mundo que acha isso, então depois você pode falar. Mas eu acho que a população toda já está cansada de ver esses garotos com uma arma na mão e manipulados pelos altos criminosos e impunidade que simplesmente estraga a nossa sociedade aí e os nossos garotos. Então, eu sou partidário dessa redução em particular. Finalidade, a correlação aos presos também, dentro do nosso trabalho de captação de sugestões, apareceu uma coisa importante também. Ninguém aguenta ver aqueles presos aos custos do erário, né, e sem produzir nada, né, então só custando para todo mundo. Mas, por outro lado, existe um lado humano envolvido, né? Muitos deles estão lá em decorrência da ausência de uma educação eficiente, então a sociedade gerou, né, como se fosse uma escória, um resíduo dos seus processos elitistas, criou uma geração e gerações que se repetem ano após ano, década após década no nosso país, de pessoas sem preparo para a vida e que vão para o crime, né, sem estrutura nenhuma que os evitasse. Então, muitas delas estão lá hoje sofrendo por seus crimes e, por uma questão de humanidade, por uma questão até, eu diria, filosófica, da minha parte, eu achei importante que se mencionasse que é importante que hajam nitidamente para a sociedade processos que ajudem o presidiário a se recuperarem, a se socializarem. Sem dúvida, haverá polêmicas quanto às doenças mentais, às sociopatias, às psicopatias, que são quase irreversíveis, ou praticamente irreversíveis. Mas vamos então, não vamos generalizar. Isso é sempre uma minoria. Para esses casos, é para isso que existem os psicólogos, os psiquiatras, para ajudarem se ele deve continuar em cana ou não. Internet. Bom, aqui é uma sugestão também minha. Eu acho que a internet ainda está evoluindo e eu acho que você colocar os presídios também, para que as imagens dos presídios sejam colocadas na web de maneira aberta e restrita, eu acho que é uma maneira da sociedade acompanhar aquela movimentação ali e sentir-se algo saindo dentro da sua lógica e é importante que a sociedade esteja sempre olhando o que acontece em lugares fechados, tais como uma penitenciária, como também deveria, já acontece isso, o acompanhamento dos trabalhos judiciários, do trabalho legislativo. E existe aqui uma coisa também que é de natureza pessoal, mas também fica aí para uma hora a gente organizar isso, votação no site, é a ideia de equiparar as penalidades de crimes de maus tratos aos animais aos mesmos de assassinatos humanos, né?
na minha percepção filosófica da minha família, nós entendemos que o animal ele tem e guarda, isso não é nem só a gente, mas isso é comprovado cientificamente, ele tem estruturas mentais que levam a sentir medo, amor, raiva, quer dizer, todas as emoções do ser humano, especialmente os mamíferos. Então, não é justo que eles sejam, não sejam considerados seres que sofrem. E se alguém então maltratar, não, ele tratou um ser inferior. Essa ideia de ser inferior, belíssimo debate, porque eu não me acho superior a nada nem a ninguém. E acho que quem tem esse pensamento é de um equívoco fantástico, porque nós ainda estamos na pré-história da verdadeira humanidade. Então eu vejo que também olhar os animais de uma maneira respeitosa deveria ser o nosso papel como seres dominantes do planeta. Por fim, eu também aqui, uma ideia minha que tem causado uma belíssima reverberação, que é a Secretaria de Administração das Licitações, modelo CVM e Banco Central, exigindo que empresas que vendem produtos e serviços ao governo com faturamento acima de 10 bilhões, na questão de patamar econômico, né, elaborem demonstrações financeiras auditadas por empresas de primeira linha. E com isso, com uma série de apontamentos que estão dentro dessas auditorias, possam dar publicidade ao que acontece pelo aspecto da empresa. Né? Porque hoje você tem um governo que tem lá os seus tribunais de contas, que eu não acho confiáveis, eu não acho competentes e muitas vezes não me parecem nem um pouco confiáveis. Enquanto que as auditorias são independentes e tendem a retratar com fidelidade aquilo que acontece nas empresas. Então, nesse lado da questão, olhar as empresas e torná-las também, pô-las à luz do sol, né, pode ajudar a matar muita bactéria. Essa proposta tem revelado muito bem com pessoas. Outra coisa, obviamente, vem as condições motivacionais dos profissionais. Né? Como sempre, instalações adequadas. Né? Quem já não foi, passou numa delegacia, numa polícia federal, viu? Às vezes é deprimente no ambiente. Salário, plano de carreira, apoiar sindicato, a mesma linha de atuação que a gente tem colocado. Agora, uma ideia também diferente. Né? Eu acho que o policial que arrisca a sua vida pela sociedade ele merece uma moradia digna. Às vezes moram em favelas, em condições subhumanas, né? Então eles não têm o respeito da sociedade, é como se a vida deles não valesse nada. Então eu acho que deveria existir, essa que eu tenho vontade grande de dizer assim, se algum dia eu puder ter influência sobre o orçamento do Estado, eu promoveria a ideia de condomínios residenciais específicos para que os policiais que atinjam meta de desempenho, né, pudessem comprar sua residência a longuíssimo prazo. Uma residência digna, decente, com estrutura, quer dizer, um lugar bom para ele morar. Porque é lamentável o quanto eles correm de risco por um salário miserável, condições miseráveis de vida. Eu tenho muita preocupação particular com isso. E eu também, as guardas municipais, eu ouvi falar, outro dia conversando com uns, que eles ficam em pé o dia inteiro. Né? A gente às vezes não nota, né? Está vendo aquele ser humano ali para em pé o dia inteiro, certamente ganhando pouco também, mas também assim, as pernas dele, o doutor pode falar disso muito melhor que eu, fisiatra renomado, dos males que tem aquela pessoa em pé, e não sei, pelo menos até pouco tempo não existia uma academia de ginástica que pudesse atenuar os efeitos de ficar em pé para esses profissionais. E no fim, uma campanha de extermínio de drogas pesadas, especialmente para estar dizimando as comunidades do interior do país, a nossa juventude é preocupante, não só destrói, como disse antes, como também isso afeta os familiares e essas pessoas se tornam criminosas, se tornam bandidas, né, por força do seu vício e, de novo, afetam todos nós, direto e indiretamente. Então é preciso uma ação realmente espetacular do governo quanto a isso. Eu passo aqui a palavra para os meus colegas de mesa.
contra a pressão hidrostática, a pressão do líquido, né? Dos vasos sanguíneos. Superiores, eu vejo uma fístula de meia, estou sentado. Meia elástica, posso compressão. Também por conta disso. Mas eu posso dizer que a segurança é composta por homens. E quanto a PM e bombeiros militares, eles são colocados dentro de um submetido, né, a hierarquia. Então, nada é feito sem uma consequência. O homem militar, tanto está sendo agredido pela população, de certa forma, verbalmente, pela mídia em si, é aquele que está ali para proteger a manifestação. E tem parentes dele ali, com certeza, infiltrados não, junto, lutando pelos direitos da comunidade geral. Então não há interesse do policial militar em agredir ninguém, em dar bala de borracha em ninguém, jogar. A única coisa que ele faz é o seguinte, gente, o combinado era até aqui. Vocês não terão passado aqui, como aconteceu no Maracanã. Fizeram um acordo antes. Aí, sim, chegam os infiltrados, os movimentos, né, a gente sabe quais são, e começam a agredir com pedradas. E ele não faz nada. Ele tem uma arma letal, ele não usa arma letal, que mostra que ele tem preparo. Mas a polícia é uma das melhores do mundo. Ela é considerada, não pelos brasileiros. A polícia do Rio de Janeiro, foi em São Paulo, a polícia do Rio de Janeiro, São Paulo é mais problema um pouco, a do Rio de Janeiro é considerada uma das melhores do mundo. A maioria dos PMs tem um nível universitário, a maioria é advogado, sabe? Um bom número tem uma formação. Agora, é miseravelmente remunerado. Tem gente ruim? Tem. Mas eu queria saber se não tem médico ruim, não tem professor ruim, não tem engenheiro ruim, não tem contador ruim, tudo. Tem tudo ruim. Em qualquer população tem gente do bem e gente do mal. O grande exemplo de gente do bem foi esse. O militar estava sendo linchado, isso passado por infiltrados, e foi salvo pelo pessoal normal. Vinha, romperam, viu aquilo, achou um absurdo, derrubarem um PM, o PM podia ter tirado a arma dele e derrubar todo mundo. Ela preferiu apanhar e pedir, pelo amor de Deus, para. Depois deu lá a entrevista dele, muito digna. Um homem que merece aplausos da população, e não a crítica. Tem os colegas dele também. Tem os que dão tiro no ar, tem os que maltratam, tem os que jogam pimenta na cara de maldade de uma criança, tem. Mas os garotos são bonitos. Os militares são bonitos. Geralmente, vai haver todo um processo legal, até que chegue isso aí. Mas é muito. Vocês não imaginam a pressão que se sofre. Um PM desse aí, geralmente, ele não saiu, ele está de serviço, tem outro entrando no serviço, e ele não sai, ele continua, ele tem que dar proteção à sociedade. Ninguém fala. Você acha que as propostas aqui elas fazem sentido? Tem alguém que queira alinhar outra coisa? Total. Eu acho que tem que dar apoio à PEC 300 para que todo o Brasil, todo policial ganhe de forma equivalente aos de Brasília. Ou então, por exemplo, de São Paulo, que ganha mais que de Brasília. Entendeu? É impossível o indivíduo ganhar tão mal, ser exposto à execração pública. Hoje em dia, o PM, se ele entra na favela, ele tem que trocar de roupa e esconder os documentos se ele morar num lugar perto de favela. É uma vergonha isso. Entendeu? A gente tem que ter orgulho da nossa polícia. Nossa polícia é a nossa proteção. Entendeu? Como a nossa guarda municipal, pelos bombeiros militares. Porque, na realidade, essa é a força que nos protege, está no dia a dia. O resto está tudo esculhambado, né?
Forças Armadas são, eu vi agora aí 8 tanques sendo comprados com 8 anos de uso da Alemanha. Nosso porta é diesel. São Paulo é diesel. Pessoal, o que a gente quer, não querendo parafrasear os Estados Unidos, a gente quer aquele policial, aquele carro legal, a gente quer ligar para um número só, a gente quer ligar para um 90 ou para um 91. A gente não quer pensar, peraí, isso aí precisa 92, 93. A gente está ferrado, a gente quer ligar para um número. Mas eu advogo pelo número único, eu advogo pelos policiais. Cara, tem muitos policiais bons, assim como tem muitos médicos bons, médicos ruins, mas assim, quem conhece bem uma delegacia, uma organização policial, me perdoem aqui, tem gente que é dessa área, eu tive a chance de estudar. Existem policiais que são os liberadores. Eles sobem na tabela, eles levantam tudo que tem de dinheiro, drogas e armas e tudo mais, e eles apresentam à sociedade 10% disso e revendem isso de volta para a própria tabela. Por quê? Porque eles não estão ganhando 10 mil, 8 mil, 7.500, 9 mil, 10.500. Eu não estou dizendo que o salário baixo custa uma pessoa canária, não é isso. Tem gente que ganha 800 mil e é canária. Haja vistos políticos. Mas o que a gente tem que fazer é dar dignidade aos policiais, a gente vai transformar isso em planos práticos. Esses mineradores voltam, tinha de grana. Eles apresentam, pega 50 mil reais aqui na tabela, só foi para 500 mil. Às vezes eles tiram a droga e devolvem a droga para o traficante todo o dinheiro. São todos policiais, pelo amor de Deus, não, que policial muito estudado, que quer melhorar, mas nunca vai melhorar com 3 filhos e ganhando 1.200 reais, tomando tiro. Então, a gente vai mudar a vida dessas policiais, não só de grana, de salário, como de treinamento. Ainda o treinamento é muito fraco. O que ele falou, eu discordo, é a questão do policial carioca ser um dos melhores do mundo, exceto coisas como o BOP, especialização em favelas, que realmente é uma coisa nossa. Eles são os melhores do mundo, sim. Inclusive tem gente de fora e tal, mas eu acho que, em geral, dá para melhorar muito. Você vê, por que não tem o gênero de filme policial aqui no Brasil direito? Nos Estados Unidos, você vai numa ficha locadora, o gênero policial. O policial é visto como um professor que o imperador referencia. O policial lá é um cara que, sim, sério, estudado, ganha bem, tem um carrão, tem uma casa, como o Miguel de Ideia, vive bem. E tem o gênero policial porque as pessoas admiram o policial, né? Aqueles corpos. Aqui no Brasil, o gênero policial é inexistente. Porque não há amor e orgulho pelo policial. Você deve ser chato com o policial também. E é isso. Essa é a minha opinião. Eu diria que, se você parar aí as contas, a gente tem que admirar o médico do serviço público, tem que admirar o professor do serviço público, admirar, na verdade, o policial que é do serviço público. Enfim, o serviço público precisa ser digno, não é? E admirável. Né? E admirável. Então, acho que esse é o esforço que a gente está colocando de colocar todos os seus devidos lugares no sentido que o merecem, né? Com essência conceitual. Então, eu espero podemos colaborar com isso. O indivíduo que é corrupto, ele vai ser corrupto ganhando mais ou ganhando menos. Então, o policial que hoje faz esse tipo de coisa, infelizmente, ele ganhando, se ele ganhasse 26 mil reais, ele estaria fazendo a mesma coisa. E ele não é uma pessoa do bem, é uma pessoa do mal. Você vai dizer, mas ele levaria menos gente com ele, talvez, cabeça fraca, não sei o quê. Bem, mas eu te mostro vários oficiais, coronéis, inclusive o atual comandante-geral foi um exemplo disso, camarada íntegro, morador de Lopes, Vila, e assim vai, entendeu? É um camarada, a gente vê vários coronéis, soldados, que mantêm uma vida digna dentro do que eles ganham, entendeu? Agora, tem os desviados. Quem é que aparece? Só aparece a laranja podre. Se você olhar uma caixa bonita de laranja, daqui a pouco você vai colocar. A única laranja que você vai lembrar é da podre. Você não vai lembrar da caixa bonita que você viu. Você só vai lembrar a laranja podre, o tomate podre, entendeu? Até porque ele cheira mal. Estraga os outros às vezes. Porque às vezes os outros tiram ele fora, né? Alguém detecta o podre, joga fora, e todo o contexto se salva.
É isso aí. Alguém tem algum comentário aí essa questão de justiça? Quer comentar? Bom dia, meu nome é Sandra. Eu só acho que essa questão da minoridade penal tem que ser muito bem discutida com a sociedade e a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar sendo manipulado sobre esse tema pela imprensa. Eu acho que reduzir a minoridade não resolve. Violência vem de casa, vem de família, vem de berço. Se a gente jogar uma criança de 14 anos para responder como um adulto, nós não vamos resolver os problemas. Nós temos uma ideia, que eu acho errada, de que lei resolve tudo, não resolve. Minoridade penal também não resolve tudo. É preciso que se mude a educação. Isso vem de família, isso vem das escolas. Eu posso perguntar a você o seguinte, você não acha que tem muitos truques em virtude dessa questão, ou seja, o cérebro do crime manipulando e colocando essas pessoas para cometerem crimes muito cedo, e por isso, se elas também tiverem consciência, um garoto de 15, 16 anos, que já está bem esperto, né? Eu já trabalhava na cidade e tudo mais, ele não sabe que ele vai ser punido, porque a sensação de impunidade é o grande problema do Brasil. Isso vale em todos os níveis, desde o cara lá em cima até o cara lá embaixo. Então, essa impunidade, se não seja 14, seja 15 anos, mas você acha que deveria prevalecer os 18 anos, por exemplo? Opinião pessoal, eu acho que os 18 anos devem concluir, mas eu entendo essa colocação, acho que é preciso abrir o debate. Me preocupa muito achar que reduzir a minoridade vai resolver o problema. Não resolve. Essas crianças estão sendo criadas num ambiente de violência. Eu digo isso porque eu faço um trabalho voluntário com escolas públicas. Eu vejo que a violência vem de casa. São relatos das crianças que convivem num ambiente diferente do meu ambiente. É muito difícil. Você não consegue resolver o problema da violência como um todo reduzindo a minoridade. Acho que esse não é o caminho. A criança sabe que ela está errada. Uma criança de 8, 9 anos sabe que não pode pegar o brinquedo do coleguinha. Então, daqui a pouco, a gente está colocando criança de 6, 7, 8 anos na cadeia também. Acho que essa não é a solução. Acho que a solução é educação, apoio às famílias. Tem muita família que não tem condição de ter filhos no número que tem, porque pai e mãe não tem condição de educar, sequer tem condição psicológica para trabalhar, para se manter, para estudar. Eu acho que isso vem de um debate mais amplo. Alguma coisa ligada a questão familiar, a controle de natalidade. O Estado tem que entrar nessa questão de uma maneira mais profunda. Não adianta a gente reduzir a minoridade penal e achar que todas as mazelas da violência vão ser resolvidas por aí. É uma opinião pessoal. Acho que isso é preciso ser debatido e discutido de uma maneira mais profunda na sociedade. A gente tem que tomar cuidado para não jogar a culpa na criança, que está sendo muitas vezes usada pelo bandido. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua opinião. Ela vai ser totalmente bem-vinda, seja como parte do comitê ou como votante do site, porque você tem que se fazer ouvir. A ideia é essa. Tem medidas que são medidas de longo prazo, tem medidas de médio prazo, tem medidas de curto prazo. Quando eu sou da época quando se criou aquela lei do Cinto de Segurança, todo mundo hoje funcionou. Todo mundo hoje, dentro daquela lei, quer dizer que todos funcionam, está usando o Cinto de Segurança. A grande maioria, né, eu diria, deu certo. Poxa, mas se a gente trabalhasse a educação no colégio, desde a infância, para aquela criança já ter noções de que o pedestre tem que ser respeitado, e para ele não avançar, e quando alguém colocar certo, ele não necessariamente acelerar para competir com aquela pessoa que está na pista, vai melhorar sem dúvida nenhuma. Eu acredito nos dois caminhos. Eu acredito em caminhos de curto prazo. Por exemplo, se a gente for esperar a educação melhorar 20 anos, já podia estar sendo isso hoje, se tivesse começado 20 anos atrás, ou 15, ou 12, não sei o número certo. Muita coisa já estaria melhor, a gente está com essas pautas. Mas eu também acho que tem que jogar a criança na cadeia boa. Agora, eu acho que a criança já volta aos 16, desculpa, o adolescente já volta aos 16, volta obrigatória também, uma questão muito confusa. Eu acho que a gente talvez tenha que fazer coisas de curto prazo, não de 13, 12 anos, 14, eu até nem sei se concordo pessoalmente, mas a votação é que manda, não é a nossa cabeça que manda.
Tem coisas que tem que se fazer no curto prazo, tem coisas que tem que se fazer no longo e médio prazo. Não tem jeito. Se você só deixa para o longo prazo, até lá vai ter um monte de cara de 16, 15, 17 anos fazendo assalto, que vai para a Fundação Casa, e daqui a pouco é liberado das ruas e vai voltar a matar, assaltar e tudo mais. Tem uma fundação dessa, muitas vezes estraga as crianças também. Mas você acha que a redução da minoridade penal vai fazer com que esse jovem pare de assaltar? Não. Eu acho que vai proteger a sociedade. É uma visão, vou até falar uma palavra feia, é uma visão egoísta. A gente tem que proteger a sociedade, assim como a polícia tem que proteger a sociedade. A gente acredita que vai chamar um pouco a idade de debate, não de forma autoritária, pelo amor de Deus, aquilo que não queremos. A gente acha que vai ficar menos fácil para os criminosos convocarem pessoas entre 16 e 18, até porque se a minoridade quer para 16 ou 14, como o Negreiro comentou, é difícil você pegar uma criança para impor uma arma diferente. Agora, isso vai solucionar tudo de jeito que não está completamente certo. Mas a gente tem que pensar em medidas de curto, de médio e de longo prazo. A gente pensar só mais de longo prazo é válido, mas vai demorar uns 5, 10, 12 anos para você deixar de ser roubado, assaltado, tomar um tiro na cabeça. Pode melhorar estatisticamente, a gente vai estudar, mas sua opinião é de verdade muito bem-vinda mesmo. Não estou sendo contra você, de forma nenhuma. Eu sei até porque aqui é um debate e a proposta é exatamente essa, lançar as ideias para que a gente possa debater. Muito obrigado. Então vamos em frente aqui agora o penúltimo assunto. O meu indo do encontro e ao mesmo tempo a favor, esse termo de maioridade ou de redução ou não de maioridade, a manipulação, o mau elemento, pega essa criança e a utiliza. Então, baixamos para 16 anos. Essa criança, eles vão deixar de atuar com 18, vão atuar só com 16. Baixamos para 14, um degrau de 14. Até a hora que a criança não tenha mais força para segurar num revólver tipo 22 para fazer o que eles querem. Entendeu? Então, às vezes, realmente ela tem razão. Eu sou a favor de reduzir a maioridade. Eu agora estou ouvindo ela falar, a Sandra falar, ela é uma coisa muito pessoal. A Sandra falar, e eu achei, assim, um pensamento de mãe. E não sei se a pessoa sabe aqui, mas nas grandes favelas, há bem pouco tempo atrás, as mães dominavam até mesmo os grandes bandidos. Mandavam parar, às vezes uma pessoa sendo assassinada, a mãe chegar, a mãe de alguém lá, qualquer um, ela dominava. Então eu ouvi agora assim, com o coração desarmado, eu estava aqui ouvindo, e realmente, será que vai adiantar? Será que eles não vão manipular também com esse pouquinho? Para isso existem os advogados. Se uma criança tem 14 anos, a lei diz que ela tem que ser presa e julgada, isso faz parte do processo. No momento do julgamento, ela tem que ter um advogado lá dentro e que vai fazer as argumentações. Porém, o que não pode é as brechas da lei. Aí, se você quer falar um pouco de expansão do assunto, este país é repleto de brechas da lei, no meio empresarial, por exemplo, onde os fiscais corruptos se locupletam dessas brechas, tá certo? E achacam os empresários. São as brechas da lei que está se referindo. Essa é mais uma. Eu vou lhe dar um exemplo. A minha mulher, ela tinha uma loja, uma rede de lojas, tá certo? E um dia entraram uma loja de 30 metros quadrados, ali no Ipanema. Entraram 4 fiscais do Inmetro, eu tenho o nome deles até hoje, pode publicar isso. Os 4 fiscais entraram procurando peça por peça se havia diferença entre a etiqueta de tecido, que é costurada na composição, a relativa composição, e a etiqueta do preço, que é normalmente uma coisa que é colocada de papel e é retirável. Até que acharam uma diferença entre composição de algodão e não sei o quê, uma coisa mínima, para quererem multar. Porque eles não queriam multar, eles queriam receber propina. Eles estavam com a lei a seu favor, dizendo assim, quando você tem uma distinção entre a composição na etiqueta e na etiqueta de preço, na etiqueta do produto, você pode multar.
Tanto é que era R$800, estou falando há 10 anos atrás, isso era um número, talvez, de 2, 3 mil reais, o número de hoje. Então, porque eles queriam receber, com certeza, a propina, para não multarem. 4 pessoas numa loja de 30 metros quadrados. Então, a gente está falando aqui, que é o próximo assunto, que é também as questões, só o gancho aqui, com relação às brechas de legislação no Brasil. Eu acho que, se temos o direito, temos que realmente defender nossas crianças do crime, de 14, eu sou partidário disso, porém, os bandidos não podem ter brecha de lei, que é o que eles fazem. É o que eles fazem, em todos os aspectos. Essa é a minha visão, você me perdoe a ênfase, porque eu lembrei do negócio do Inmetro, eu nunca vou esquecer. E outra coisa, você acha que os Estados Unidos estão mais avançados, por exemplo, em termos de educação do que o Brasil? Educação, não, você acha que não? Sim, Coreia do Sul, talvez sim, e outros países do mundo, como Suíça, etc. E tal. Dá uma olhada, não vou nem falar, que eu nem sei de cabeça, na maioridade penal desses países que já implementaram isso que você falou, que é educado, de ser com qualidade, professorando bem e tal, essas maioridades penais são 18 anos. 12 anos, 14 anos, o juiz dos Estados Unidos pode pegar uma criança de 8 anos que assassinou 2 irmãos e declarar que aquela criança vai ser julgada como adulto. Eu quero dizer, mesmo com esse seu sonho ideal, que a gente está apoiando a lei da educação perfeita, outros países já fizeram, já estão lá, a maioridade penal também diminuiu. Não, tá bom, vai cá. Certo, tudo bem, perfeito. Para isso, existem os advogados. A sociedade não pode A sociedade não deve permitir. Então, se quem não deve, não teme. Então, a lei está lá. Está lá. Então, o indivíduo tem que saber que existe a lei e agir em conformidade. Falando sobre segurança e justiça, eu acho que tem um ponto que eu senti falta dentro da diretriz. O ponto é impunidade, né, que tem a ver com esse relato seu sobre os caras do Inmetro, né, tem a ver com, né, o nosso ex-presidente, que tem processo contra filho e, né, o Congresso quase que todo. Eu acho perfeitas as diretrizes, etc. Mas eu acho que o maior problema no país hoje é a impunidade. Eu acho que esse é o maior problema no Brasil. Impunidade, foro privilegiado para político. Eu acho que isso aí, se a gente conseguir reverter esse quadro, vai sobrar dinheiro público para educação, para justiça, para a saúde, para o resto todo. Porque se a gente consegue sobreviver com a roubalheira que nós estamos carecas de saber que existe, se a gente eliminar a roubalheira, caramba, a gente vai ser um país assim, né, para fazer ideia nos Estados Unidos. Né? Porque a gente tem riquezas naturais, a gente tem coisas que os Estados Unidos já não tem mais, né, ou tem menos até do que a gente. Então, assim, acho que a prioridade, na minha opinião, tem que ser eliminar a corrupção, eliminar que assim, né, não tem foro privilegiado. Pelo contrário, se o cara está lá no serviço público, ele tem a obrigação de ser exemplar. Se ele olhou para o lado errado, ele já sai, já deixa de receber. Então, assim, na minha opinião, essa eu acho que é o ponto principal. Parabéns. Inclusive, aqui, no ponto 2, a gente fala um pouco disso. Porque eu tenho lido um pouco, os especialistas têm falado sobre essas questões. E uma delas é que o seguinte, lei tem. Então, muita coisa para punir o indivíduo fora dos parâmetros da sociedade. Por outro lado, o problema tem sido nas protelações. Então, o percurso das ações penais é que são protelatórias, extensas, e aquilo vai empurrando com a barriga, aquilo empurrando com a barriga, e, assim, ninguém nunca vê o fim. Então, a sensação de que não tem fim é grande. No meio do caminho acontece muitas adiamentos e uma série de atitudes que está na legislação atual, tá certo? Em prol do réu, e que a sociedade tem essa sensação da impunidade, mas a lei, até onde eu sei, ela cobre bastante essas situações. O processo penal me parece que é o que está precisando de correção, e vamos acabar com essa protelação, vamos acabar com esse recurso todo, e vamos ser mais objetivos. E aí o malandro vai entender que a impunidade tem chance de terminar mesmo.
Vamos para outro tema, que é o tema da infraestrutura. Então, de novo, o conceito. Todo ambiente nacional precisa ser apropriado ao bom convívio social e à livre iniciativa das empresas. O respeito ao bem-estar das pessoas e dos animais e ao meio ambiente são focos principais e não subsidiários. Esse é um tema enorme, né? Então, eu tentei aqui colocar em 3 tópicos rápidos, que é desenvolvimento, que inclui emprego e empreendimento, transportes urbanos, que tem sido realmente um desastre, por isso também muitas das manifestações, e meio ambiente, que não pode ser esquecido nunca. Com relação a desenvolvimento, de novo, a necessidade de prometer que possam olhar o que falta no Brasil. Né? No Brasil faltam coisas muito importantes, tipo boas estradas, ferrovias. Né? Então, tudo que é entrave burocrático ou de ordem tributária, o que for, precisa ser examinado por gente séria que possa recomendar e facilitar que o Brasil evolua nessa área. Foco em ferrovias, que são sempre menos poluentes, mais rápido e mais barato. É incrível. O Brasil aqui não tem trem, né, para transporte de mercadoria. Agora tem um assunto polêmico aqui, que também, quem quiser depois pode comentar, claro. Mas é que eu acho que essa minha visão de mundo é uma visão de que a gente vive ainda para a história da sociedade, infelizmente, ou felizmente, é parte da curva, e essa história de país, né? Limites, né? Planetas pequenininho, um pontinho azul, infinito do cosmos, e a gente se acha importante e acha ainda que o nosso país é mais importante que o do lado. Então, eu acho que é preciso desmistificar, na minha visão, é muito particular isso, a xenofobia em relação aos estrangeiros. Quando eu coloco isso, eu quero dizer que vamos abrir, vamos facilitar um pouco a imigração do exterior para cá. Assim, nós temos aí um país cheio de oportunidades, cheio de espaço, e muitas vezes o cara não quer ir para um determinado lugar, não tem interesse em se locomover da sua cidade para o outro, mas tem um estrangeiro que está sofrendo lá as condições do país e quer vir para cá. Né? Então deveria ter essa facilitação. Existe muito, pouco que eu conheço, mas muita regra, burocracia para isso, porque diz assim, não, se o brasileiro não pode trabalhar lá, ele não pode também de lá vir para cá, naquele país. Então isso é a ausência de grandeza, a ausência de visão, isso é uma coisa pequena, mesquinha, essa história, não, o brasileiro não pode trabalhar nos Estados Unidos, a não ser que seja assim sensado, o de lá também é a mesma regra. Isso é uma coisa rançosa, uma coisa miúda. Alô? Deve ser aí na mesa. É um celular na mesa. Passou? Então, eu acho que é preciso essa visão mais ampla da humanidade, no sentido de que ainda vivemos nesse mundo ridiculamente repleto de fronteiras e limites entre países. Então, eu acho que o processo, o Brasil já está vivendo problema de mão de obra. Muito do que acontece aí de crise nas empresas é a ausência de mão de obra para tudo que está acontecendo. Quem sabe muito dos atrasos aí que estão acontecendo nos parques e óbvio, não sou advogado do governo, de jeito nenhum, mas quem sabe muito disso não é a ausência de gente para trabalhar. E por que não trazer nossos irmãos sul-americanos que estão aqui do lado, em situações piores, e lhes dar dignidade? É questão humana. Eu não sou brasileiro, eu sou um terráqueo. Eu não sou brasileiro. Na minha mente, eu sou um terráqueo. Um ser humano terráqueo. Bom, continuando aqui, depois eu volto nos comentários. Responsabilidade fiscal. É óbvio, o desenvolvimento precisa de uma redução de custos, né? Inclusive com os legisladores que têm demonstrado aí que gastam nosso dinheiro com farra, com dinheiro público, que deveriam ser melhor gastos. Né? O fim da imunidade tributária religiosa, eu acho também essa caixa preta, essa coisa de religião é uma coisa bacana, eu sou religioso particularmente, mas eu acho que a luz do sol, né, é sempre importante, e a maneira de ver o que eles ganham, como ganham, e inclusive para pagar imposto, né, obviamente, quem sabe uma alíquota menor, que seja, mas é preciso transparência no que movimentam as entidades religiosas. Né?
Pagamento de impostos pela FIFA, isso aí eu tenho lido muito aí na internet e tudo mais. A FIFA vai entrar aqui, vai faturar bilhões de reais, vai pagar um centavo de imposto. É um absurdo, né? A transparência também deve valer para a CBF. Eu não sei de quem é a CBF, você está falando de futebol. Deveria também ter um balanço auditado. Eu queria saber o que acontece com o dinheiro da CBF. Eu não tenho a menor ideia. Bem, particularmente eu criei o projeto de lei, eu criei um tema no jornal Globo, que foi absorvido por um deputado, que é o projeto de lei complementar 113, que isenta as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, de impostos 4 vezes antes de vida. Então, é um apoio do nosso movimento a essa PLC, porque as empresas não podem, o camarada sai do seu emprego com 50 mil reais de garantia, aí ele vai abrir uma loja de doce, no dia seguinte tem que pagar imposto. Ele não tem maturidade ainda, ele não ganhou dinheiro ainda, ele não teve o seu investimento ainda amadurecido, já tem que pagar imposto. Então, essa é a nossa posição. Uma outra coisa importante, eu vejo que a PLR, a classificação do lucro, né, das empresas pela Lei 10.101, que é uma coisa antiga, foi desvirtuada, né? Por quê? Na minha visão, no futuro também, as empresas deveriam socializar o seu resultado. Elas deveriam ter o seu lucro realmente socializado dentro de normas, dentro de regras, né? Para que a empresa continue saudável e todo mundo estimulado. Mas essa história de, PLR hoje, que elas criaram, nem fechou o ano, ele já recebe lá R$150. Não, já fez o PLR. Então, estar desvirtuado não é o objetivo da participação do lucro. O trabalhador deveria realmente receber de acordo com o desempenho da sua empresa. Ele vai se sentir o dono dela também. Essa é a minha filosofia, há anos que eu pratico, vejo em grandes empresas e eu acho que é uma coisa nossa. Bem, outra coisa, também para atenuar, às vezes, o impacto da empresa de dificuldade. A empresa da dificuldade ela não consegue mandar embora porque o cargo demissionário impede ela de fazer a demissão. Então ela está com um problema e precisa enxugar, ela não consegue mandar embora para sanear suas finanças. Vai todo mundo para o saco, quer dizer, vai todo mundo afundar junto. Né? Então é preciso que haja uma flexibilização da legislação para que uma demissão complicada em situações específicas seja parcelada, para que a empresa tenha condição de ser saneada e assim poder continuar sua atividade empregando as outras pessoas que sempre têm espaço, né? Outra coisa é multas por atraso. Empresas, quando não pagam dentro de X dias, ela tem que pagar 20% de multa. Né? Tem coisa aí que são 30% de INSS. Isso é um absurdo. É um absurdo. A fúria arrecadatória do governo não tem limite. Não tem limite. Isso aqui é um roubo do governo. Né? Hoje, se você tem alguma coisa a receber de alguém e ela não paga, a multa é de 2%. É de 2% da multa permitida na legislação para uma empresa, para alguém que não pagou a você. Por outro lado, o governo cobra 20%. Se não me engano, o INSS é 30%. É um troço que não faz sentido. E aí o que acontece? A empresa não paga, vira bola de neve. E aí querem pagar para aquela coisa lá e ninguém resolve a situação. Então, outra bola de neve é isso. Vamos reduzir as multas por atraso. Né? Já tem uma atualização disso aí. A multa pode ser 5%, já está de bom tamanho. Propor aumento de dependente para 5 mil. Hoje, se não me engano, é 2 mil reais. Quer dizer, o sujeito ganha 10 mil reais, ele tem lá já uma vida difícil, contida, e aí o dependente dele é como se ele gastasse 1.800, se não me engano. Né? Então, não. Eu acho que a dedução de dependente para a classe média tem que aumentar. Minha proposta particular é de 5 mil reais. Quer dizer, aí ele consegue se dimensionar muito melhor. Da mesma maneira que a parte de gastos de comunicação. A gente falando aqui de educação, o camarada hoje procura dar o filho dele educação, você falou aí que paga a faculdade de 4 mil reais, e você sabe que o gasto dependente do imposto de renda da pessoa física é limitado a dedução a R$ 1.700 por ano. Então, hoje, R$ 3 mil reais por ano. A gente está falando aí de cerca de R$ 250 reais por mês. Né? Quer dizer, o sujeito
ele está, o que a sociedade não entende nesse detalhe, é que na medida que você tem uma dedução ruim abaixo, é como se você pagasse o imposto 2 vezes. Vamos gastar tempo das pessoas aqui com isso, mas é engraçado que a sociedade não sabe que está pagando imposto ao governo pelo próprio gasto com a educação. É impressionante esse efeito. É impressionante. E a sociedade não tem conhecimento. Então, isso eu faço questão de colocar muito evidente no nosso site para que as pessoas entendam. Enfim, desenvolvimento, coloquei aqui os temas. Algum comentário? A plateia tem alguma pergunta, algum comentário? Posso falar? Eu acho que educação deveria se gastar, se pudesse gastar. Eliminando o limite, é o que eu estou pedindo. Eliminar o limite. Eliminei o limite. Não tinha que haver limite, porque quanto mais a gente investir em educação, quanto mais médico, doutor, pós-doutor, ou pós-graduado, ou mesmo técnicos, a gente vai ter muito maior avanço no nosso país. Então, seria um incentivo para que todas as famílias botassem os seus filhos fazendo algum tipo de estudo. Saúde. Porque o que você investe na saúde vai ser usado integralmente, 100% do imposto de renda, né, da pessoa. Perfeito, da mesma maneira. Quero fazer uma observação. Acho que vocês devem saber. Brasileiros, 12 meses, 5 meses de trabalho dele é só para pagamento de imposto. É uma coisa absurda. É isso aí. Mais algum comentário? Transportes urbanos. Bem, no que se referiria à mercadoria, está contemplado no outro tema, desenvolvimento, né? Estamos falando de linha de trem e tal. Porém, preciso exigir metrô de trem de qualidade nas capitais, a intervalos de tempo reduzidos. Não é isso? E ganhar tempo, como nas grandes capitais mundiais. Uma coisa que nós temos e não deveríamos delegar sem a devida contrapartida é o nosso tempo. E aí o que acontece? O governo não está nem aí se você gasta 2, 3 horas no trânsito, hora lá no recreio, e fica lá, galera. Não é problema dele, ele acha que não é problema dele. Só que ele está comendo o tempo de vida daquelas pessoas que ficam lá no engarrafamento. Então, nosso tempo é sagrado, né? E é uma sugestãozinha aí, né? Os governantes, ao invés de passear em Paris, etc., deviam viajar lá para ver que funciona o petróleo lá, né? Estudar, para ver se traz as coisas boas para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa cidade, né? Tá certo? Se estiver de férias, tudo bem, mas quando estiver a trabalho, eles deveriam olhar para esse olhar crítico e de aprendizado. E aí também vocês vejam aí, a política desenvolvimento do governo criou assim, um exército de pessoas comprando carro, as ruas estão lotadas e o governante ele ficou olhando aquilo lá sem fazer nada. Né? Os caminhos de trânsito estão caóticos, estão todos eles estrangulados, e aí tem proposta de largamento disso, daquilo. Uma curiosidade, eu tive em Fortaleza, que é a minha cidade aí, a minha cidade deixou eu nascer. Mas eu estive lá há mais ou menos um mês e vi que tem uma BR-116 que é tipo uma Avenida Brasil, o limite é 60 por hora. Várias vias lá são assim, tipo Avenida Brasil, importante para a BR-116, a 60 por hora. Agora, o que não falta é pardal, né? No Brasil, o que não falta é pardal, né? Abaixo os pardais, vamos ser menos cínicos com a velocidade, porque, por exemplo, mesmo uma placa de 80 por hora, curioso, né? É que se chover, o cara deveria andar em linha 50, então a placa deveria ter para quê? De chuva e de sol. Então, assim, é meio cínico o nosso sistema de trânsito, né, também, né? Quer comentar alguma coisa, né? Quero fazer só uma piadinha, porque lá no Ceará, aquela terra bonita, muita praia, a pessoa anda devagar, tranquila, vendo a vista, tá aqui por aí? Olha aqui, como a gente está para o mundo inteiro pela internet, e isso vai passar pela Bahia, se é que eu não vou brincar e responder não, eu vou simplesmente achar engraçado.
O elogio, não, sem dúvida. Não dúvida nada. Eliminar carros oficiais gratuitos, né, restringindo a presidentes, governadores e prefeitos, e só. E restringir helicóptero também, é muito bom andar de helicóptero, é um pouco confuso, você falar e tal. Tem gente que gosta, né? Tem estado aí, tem governador que tem uma frota enorme à disposição, né, de helicóptero. Precisa ter eu acho justo uma situação de emergência, uma autoridade de alto nível, um governador, se deslocar pelo estado para chegar rápido, onde não tem aeroporto nem nada, eu acho justo, mas não mais que isso. Comentário. Rapidamente, o seguinte, Antes de terminar, uma coisa. Essa coisa da auditoria que eu falei, auditoria de empresa de serviço, eu acho que os linhas de ônibus têm que ser auditados também. Eles têm uma relação de uma caixa preta muito se mama em linha de ônibus, todo mundo sabe disso, é dinheiro vivo, né? Todo mundo sabe disso. E eu gostaria muito, como cidadão, de vê-las auditadas, saber quanto elas arrecadam, quanto elas pagam de imposto, quais são os seus custos, onde estão gastando o dinheiro deles. Agora fala das autonomias de táxi, né? O dinheiro, o governo municipal vai lá e emite coisas que valem 120 mil reais. Simplesmente do nada, não tem lastro do ouro, não tem nada. Eles emitem uma autonomia de táxi que está no mercado servindo a 120 mil reais. Tudo bem que agora eles estão proibindo a venda, mas muitas vezes os governantes ficam milionários com essa troca de favores e tal. Só que, de novo, sempre trazendo para cá, a gente tem muitas propostas claras, a gente está acabando, estamos chegando na última, mas o importante é que a gente vai ter também inteligência junto, para quem quiser participar, não só a gente, de priorizar. A gente não quer pegar o povo, que não é politizado, e pirar ele com 150 possibilidades sobre itens e tal. Então a gente vai trabalhar de uma forma bem didática, explicativa, prioritária, e vai ser cronológica, quer dizer, não vai soltar tudo ao mesmo tempo para não confundir a cabeça do pessoal, e é só um comentário em relação ao site. Legal. Então vamos para o meio ambiente, né? Eu acho que assim, também é um sonho meu, uma visão, não é sonho, é uma visão, talvez eu esteja errado no timing, mas deveríamos ter uma meta incondicional de em 5 anos reciclagem de 100% do lixo da cidade. Inclusive resíduo de esgoto é maravilhoso, todo mundo sabe disso, né, para plantio. Então, assim, a cidade do futuro tem que ter a reciclagem de 100%. A sociedade precisa entender que o lixo não é lixo. O lixo ele é uma responsabilidade que não deve saturar o planeta com o lixo. Então, essa aí é a minha bandeira do coração também, que é a reciclagem de 100% do lixo na cidade. Inclusive esgoto. Parece que é um bom trabalho aqui na cidade, eu ainda tenho que ver lá, mas é preciso que se diga. Eu ouvi falar de um trabalho que está sendo realizado aqui na cidade em relação a resíduos de esgoto. Bem, incentivar campanhas para reduzir lixo, embalagem, né, das atividades comerciais cotidianas. Você chega nos lugares e o cara não diz assim, me dá aí, cuidado aí, basta um guardanapo. Não, eu quero 3, 4 para você. Não precisa, eu só tenho uma boca, pô. Tem um monte de boca para alimentar, mas a minha é só uma. E aí, para que eu preciso de 3 guardanapos? Se eu precisar, eu peço mais. E aí o que o cara faz com aquilo que sobra na bandeja? Ele vai, de novo, terá lixo, né? Ele chega lá, compra um comprimido paracetamol na farmácia, o cara bota já no saquinho, bota isso no bolso, não precisa dar saquinho. Mas você fala, o sujeito da mercearia, da lanchonete, a gente acha, ou ele ri de você, um descargo, um idiota, ou ele diz que não tem, ele fica irritado, porque ele se vê repreendido por você como cidadão. Então, é preciso incentivar a campanha para reduzir essas embalagens e coisas que não são necessárias. E eu criei também aqui uma ideia, uma mensagem para quem é das antigas, quem sabe eu brincar de novo com o Sugismundo, né? Que era um personagem dos anos 70, todo mundo lembra bem, e ninguém queria ser chamado de Sugismundo. Eu era criança, se alguém me xingasse de Sugismundo, eu ficava me avacalhando, me sacaneando. Então acho que a criança, de novo, deveria ter acesso ao personagem, que era muito simpático, estava sempre sujinho, jogava sujeira na calçada, né? Eu acho que estava na educação, um personagem simpático assim, o pessoal que tem mais de 40 aí deve estar lembrando disso. Desmatamento zero.
com certeza isso aí chega, né? Não dá mais para ver essa destruição das nossas matas, a destruição, e também penalidades como crime hediondo para o caçador e o traficante de animais silvestres, né? Então, destruindo a nossa vida, né? E o que a gente tem é vida. Se tiram vida, acabou, qual o sentido de estar aqui, né? A vida a gente tem que privilegiar. Então, o incremento de política de energia limpa, vento e marés, né? Eu vejo muito vento, aquela coisa, mas tem maré também. Maré sobe e desce, e é um movimento que gera potencialmente energia a ser consumida por nós. E, por fim, uma visão de longo prazo, mais uma dica minha, espero que gostem, que é que eu vejo o seguinte: no futuro, isso eu não vejo como outra forma, mas deveríamos criar ilhas flutuantes, né? Onde seriam plantadas vidas artificiais, né? Onde seriam plantados todos os alimentos. Agora, você imagina, você pegar tipo o estado de Goiás, repartir para que não afete muito a fauna marinha, tem muito espaço, tem muita vantagem do animal marinho, é que ele pode migrar para todos os lados, né? É diferente do animal de terra, que ele tem estradas, ele tem barreiras muito mais complicadas para ele ultrapassar. Mas o animal marinho ele pode migrar. Então você imagina uma ilha grande, do tipo estado de Mato Grosso, onde você planta toda a soja necessária no mundo. Acabou, está ali. Deixa Mato Grosso, a floresta voltar. Deixa a vida voltar. É nosso dever como seres humanos proteger esse planeta. E aí, o que a gente fez até agora foi simplesmente drenar o que ele tem de bom, né? Então, vamos reacomodar um pouco o espaço e a gente volta a ter florestas lindas e abundantes pelo planeta inteiro. Isso é um grande sonho que eu tenho. Outros assuntos, vou emendar aqui logo, gente, que aí a gente termina, né? Nossa posição. A não ser que o André diga que eu tenho que mudar, porque ele é que é o comandante da Fronteira. Não ao vandalismo. Precisamos criar um protocolo anti-vândalos, né? Como se comportar para restringir a ação dos vândalos. Não a pizza dos mensaleiros. Tem que colocar isso de maneira muito evidente sempre. Não a qualquer restrição à informação, ou seja, a imprensa não pode ser tolhida pelo governo, ela já é demais sacudida com as questões de verba, de aplicação de verbas. Então, assim, não pode ter restrição à informação, a pessoa tem que ser livre. Isso é uma condição, acho que é a emenda número 1 dos Estados Unidos, né? Uma coisa assim. Não a xenofobia e a homofobia, pelo menos os dois termos que me ocorreram. Instituição do Marco Feliciano, dos Direitos Humanos, e Renan Calheiros Internacional. Isso é um insulto à inteligência e à população brasileira, ao povo. Isso é um insulto a esses dois nessas posições. Eu acho que é pior ainda a situação do presidente Renan Calheiros do Senado. O presidente da Câmara, ele tem mais condenações do que o Renan Calheiros. Só que o pessoal esqueceu que as condenações dele são de 2000. Ele está até hoje condenado, inclusive, pelo Supremo. O Supremo agora não manda nada. Vamos acrescentar o nome dele já também na destituição, doutor José. Pronto, já está resolvido. Da nossa parte está resolvido. Os dois presidentes do Congresso, isso aqui é interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos acrescentar o nome dele. Apoio a condições mais dignas para os aposentados. Também é coisa que veio do site, muito importante. Né? Esse é um estudo mais profundo também, mas estamos apoiando. Com relação ao site, está em andamento o processo de orçamentação, aceitando também propostas novas e queremos que ele esteja no ar entre 30 e 45 dias. Espero que consigamos realmente entregar isso nesse prazo, porque o desafio é simples, né? Mas tem toda o nível de atividade aí que tem que ser debatido para que esteja contemplado no site. Próxima reunião, vamos ainda estudar, a depender do apoio a esta primeira reunião. Quer dizer, aí a gente pediu 1.000 curtidas para essa primeira, para a segunda eu estou pensando em algo em torno de 5.000. A gente pretende aí desenvolver um vídeo, colocar na internet, colocar este documento aqui, se o André não tiver restrição, pegamos em PDF, botamos disponível na internet para quem quiser ler em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né, Rafael? Qualquer lugar do mundo,
Quem quiser também traduzido para mandarim, espanhol, italiano, estamos à disposição. Você pode usar, inclusive, em vez de um site puramente um blog. O blog hoje é uma coisa fácil de fazer. Você vê, é barato. Pode ser. Alguma coisa, ferramenta. Pode ter o item blog no site. Então a gente vai pensar forma, mas esse documento tem que rodar. Ele é gratuito, ele é uma ideia para a população. Essa é a nossa contribuição para ser debatida muito pouco. E aí, então, em cima disso, vamos ver como a gente posta resultantes dessa reunião e a programação para o próximo evento. Então, vamos acompanhar os sites, vamos acompanhar a fanpage, e lá estarão postados sempre assuntos relativos à continuidade do nosso trabalho. Eu acho que devemos colocar o nome da fanpage. Assusta e dá uma conotação de rebeldia contra o poder central. Isso não é o nosso caso. Nós estamos querendo agregar, nós estamos querendo ajudar, botar pensamentos e todos os níveis. Então não estranhem se quando a gente mudar o nome. É até uma ideia de mudança, não é, André? Não, a gente vota isso internamente. Eu acho que sim, eu estou pessoalmente contra o governo central, a forma que tem uma maçaroca de roubalheira e da maneira que está muito tempo. Claro que a gente ia agregar, você tem toda a razão, estou discordando nesse nível, mas eu acho que uma revolução é perigoso, né? Para quem viveu a Revolução 64, pode assustar. Porém, os jovens que estão aí, que de repente hoje representam no nosso fanpage, a média de pessoas que acessam de 18 a 24 anos de idade. Eu acho que essa mensagem ela é mais puxada com revolução do que com fofura Brasil, ou então movimento pela agregação de valor Brasil. A gente tem que trabalhar isso, mas eu estou totalmente democrático. Meu voto vale muito, não vale mais do que isso. Revolução democrática. Pronto, legal, show de bola. Bom. Você manda esse nome? Você manda? Não na frente das crianças. Olha só, vamos pensar nisso com carinho, que realmente eu também acho importante. A gente não tem só os 2024. Não lembro quem foi para um, foi 2024. Mas o que tem de gente de 30, 40, 50, 60, 70, 80 escrevendo para a gente, porque não pode ir para a rua, é muita gente que tem essa memória aí que ele está falando. Pessoas inspiradas. Exatamente. Gente com mais idade. Então, assim, temos que olhar o todo. A turma fantástica que vai às ruas, maravilhoso. Mas tem um time que silenciosamente torce e precisa ser envolvido e vamos dizer assim, seduzido por uma proposta mais universal. Essa é a minha opinião, a gente discute depois. Vamos dizer que cada gente conversa. Agora, para a gente que não veio hoje, por causa do nome do negócio. É possível, é possível. Não, eu estou falando porque eu ouvi. Não, inclusive tem fanpages, eu não tenho nada contra, que pregam a volta do regime militar. Sim, nada contra, tudo contra, mas. Mas eu tenho a impressão. Entendi. Não, ok, vamos discutir. Não na frente das crianças, a gente conversa sobre isso. Mas vocês têm razão, vocês têm um ponto. Deixa eu só falar uma coisa. Só completando aqui, para deixar da debate, não esquecendo, eu não sei se eu falei disso, mas a fanpage Gigante acordou, está nos apoiando também. Eles têm mais ou menos 150 mil curtir. Nós temos aí quase 30 mil. Então a fanpage está aguardando o nosso contato novamente. Um pessoal muito bom, muito sério também. E muito obrigado pelo prestígio. Espero que eles estejam nos assistindo. Também o pessoal do Partido Novo, que também se fez representar aqui fisicamente. E tem com 470 mil assinaturas já na Constituição do partido. Nós queremos ajudá-los, parece ter uma excelente proposta também, e eles estão com também quase 400 mil curtidas na internet. Então, a gente se sente aqui bastante bem representado e bem privilegiado pelo apoio desse pessoal. E foram convidados outras fanpages também que não nos responderam, como também foi convidado órgãos do tipo OAB, CREA, etc. E, enfim, não estão aí hoje, mas fizemos o nosso papel. Nós não queremos exclusividade de nada.
O líquido também foi convidado, tudo não ganhar. Enfim, fizemos o nosso papel. É assim, o horário, né? De repente pegar uma coisa na hora do almoço, né? Claro. Não, sexta-feira tem que ir no todo. Ah, os políticos, é verdade, tadinhos, né? Vocês trabalham de terça a quinta assim muito, né? Isso, aliás, é um outro absurdo que a gente aceita há anos. Esse tipo de absurdo que faz a gente falar assim, que isso? Tipo, agora acabou, chega, não dá mais. Bom. O que aconteceu com. Acabou o quê? Francamente, hein? Acabou? Então, olha só, eu quero morte de cabeça. Olha só, o pessoal da internet está assistindo ainda. Pessoal, só me cabe agradecer aqui aos convidados que toparam participar, e não só participar, como praticamente fizeram acontecer. Meu amigo José Manuel Alves de Oliveira, obrigado. Ricardo Manuel Silva de Oliveira também. E meu amigo Ricardo Negreiros, assim, com todo. O Negreiros, ele vai fazer isso acontecer. A gente vai fazer junto porque ele tem uma energia de criança, no bom sentido, de toda energia, e isso vai acontecer. Participem, não sejam como muitos brasileiros que ficam só vendo passar enquanto você está na praia ou comendo hot dog. E tudo vai ser bem-vindo. E importante, a mensagem já tem movimentos acontecendo. Tem um site chamado políticos.org.br, que criou um ranking de políticos que roubam mais e políticos que roubam menos. Já é uma coisa muito legal. Você pode entrar hoje. Já tem outro partido novo. Já tem um outro site. Então, a gente vai compor esse ecossistema usando a tecnologia, não pela tecnologia, mas como meio. Porque na Revolução Francesa, né, quando o cara falou, eles não têm pão, dê a eles brioche, aquilo sem internet foi suficiente para muitos reis, para o rei ser decapitado e para a Revolução começar. Imagina hoje, a gente tem internet, ele nem precisou, foi por causa do 20 centavos que foi o estopim, que seria o pão e o brioche. Mas agora, a gente não pode parar e a gente tem que terminar essa história com uma coisa para os próximos 50, 100 anos ser usada, que a internet vai sumir. Então, o dia que a gente quer se voltar com uma coisa, aprovar até que 300, ser contra, não sei o quê, a gente vai ter um lugar para conclamar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas para eventualmente voltar e dizer não. A gente vai ser a democracia governante. Fato. Com tecnologia, com inteligência e sem violência. Obrigado, Alzira, obrigado ao pessoal da filmagem, exceto a parte final. E obrigado ao meu querido Rafael, que nos ajudou a colocar online na internet. E aproveitar se tem alguma pergunta nesse momento de canal, não tem nada. Então, eu digo o seguinte, obrigado ao pessoal do internauta pela presença e aos internautas que também participaram, acompanharam a nossa discussão. Estaremos sempre abertos a novas questões. alguma coisa aí? Eu fiquei muito satisfeito, acho que foi além da minha expectativa. Eu acho também do Ricardo também, eu fiquei bastante satisfeito. Gostei do número de participantes, apesar de não ser talvez o que vocês achavam que era. Mas exatamente, é o grupo que vai começar. E eu vi isso acontecer e se tornar milhares. E por uma falha, no final a coisa desenrolou. Está entendendo? Mas a voz ficou ecoando e até hoje está aí, pela PEC 300. Conseguiu passar, inclusive, iniciou-se aqui no Rio e varou o Brasil todo afora. Então, nós, com certeza, estamos fazendo história. Eu quero agradecer a oportunidade mesmo de agradecer também a todo mundo que escutou tudo que nós conversamos, discutimos. Agradecer a todo mundo que está assistindo e apenas isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Vamos com Deus. Não, mas o vacina da gente, para baixo, o cara
assim. Vamos ver. Esse aí ainda foi com você com podemos voltar como se fosse parte do. Pode ser. O que você acha, Guilherme? Vamos, sim. Não sei se você vai ter parte. Eu acho que é bom.